Vamos para outro assunto aqui, violência contra crianças e adolescentes. A gente vai conversar agora com Helena Oliveira, chefe do escritório da Unicef, aqui no Brasil. Helena, muito obrigado aqui pela presença, para tratar com a gente de um tema tão triste, né, e tão trágico ainda nesse país. São mais de 15 mil crianças e adolescentes mortos de forma violenta. 1 a cada 5 crianças e adolescentes mortos no Brasil foram vítimas em ações policiais. Helena, muito obrigado mais uma vez pela presença. O que é que você destaca desse relatório? Eu queria a sua análise. Muito obrigado mais uma vez. Nós te agradecemos, Léo, a oportunidade de estar compartilhando nossas reflexões e compreensões sobre esse fenômeno da violência letal e da violência sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Esse é um segundo relatório que analisa os últimos 3 anos, 2021 a 2023, sobre os números dessas violências cometidas com crianças e adolescentes. E os números são, de fato, estarrecedores. Eles mesmos, nacionais ou desagregados por estados, chamam a atenção e nos preocupam para o fato da gente não naturalizar uma realidade que parece que tem se naturalizado. Então, o alerta que o Unicef faz, e o que a gente chama de primeira mão para isso, é que são números inaceitáveis. São números inaceitáveis no contexto brasileiro, onde crianças a cada ano estão morrendo, sendo assassinadas ou vítimas de violência sexual, cada vez em idades mais precoces. Então, o que essa segunda edição do estudo nos mostra é uma realidade de crianças cada vez mais em idade de 0 a 9 anos, sendo vítimas em maior número de violência sexual ou serem vítimas de mortes por homicídio. E aí os exemplos dos percentuais desses homicídios provocados por intervenções policiais têm aumentado nesses últimos anos, numa área ainda de um sujeito em desenvolvimento. A gente sabe da truculência da polícia, de parte dos policiais brasileiros. Neste momento, a gente tem divulgado essas informações. Bahia tem tido o número de mortes o número de mortes de vítimas de policiais muito alto. A pergunta que eu faço para você, como representante da Unicef, é: qual a forma, qual a maneira chamar atenção para essa situação, inclusive em termos globais, fazer alertas, porque por mais que a gente consiga estabelecer aqui dentro do país alertas e indignação sobre esses dados, queria uma avaliação da tua parte, como isso a gente pode tentar partir de fato para o enfrentamento. Eu falo minimizar, mas na verdade não tem que minimizar nada, tem que acabar com isso. Tem que acabar, policiais têm que ser melhor educados, a gente sabe que questão de violência sexual é uma ação, é um crime difícil de ser combatido, porque muitos dessas crianças vítimas de violência sexual são vítimas dentro das próprias casas, né? Mas é importante que a gente debata, inclusive chamando alertas, que eu acho que é o trabalho de vocês aí da Unicef, entre tantas outras tarefas que vocês têm, evidentemente. Sim, sim, Léo, assim, muito mais que um alerta, né? É um estudo onde a gente se dedicou efetivamente para entender essa realidade, o que a gente vê e assiste nos jornais, né? Então, quando a gente vai para os números e vai aí buscando os dados oficiais, a gente enxerga essa realidade. Então, o alerta, ele vem para mostrar que nesse atual contexto a gente tem um cenário da violência
nos grandes centros urbanos, nas violências nas grandes cidades, ou nas cidades brasileiras, né, uma violência armada que tem cada vez mais acentuado crianças e adolescentes, esse grupo de uma menor idade, de uma idade precoce, sendo vítimas dessa violência armada. Então, esse é um primeiro alerta, que a gente precisa, de fato, fazer o enfrentamento, e aí já respondendo a sua pergunta, o enfrentamento de políticas de direitos humanos, de políticas de segurança pública, precisam considerar esse público também nas agendas de prevenção, nas agendas de atenção aos públicos vulnerabilizados pela violência, pela vulnerabilidade dos centros urbanos, seja políticas de segurança pública, seja políticas de direitos humanos. Estratégias de prevenção e resposta, que é essa a equação que o Unicef trabalha, então, prevenir a violência e trazer respostas para crianças e adolescentes que dentro de casa, na comunidade, nos espaços institucionais, são vítimas de violências. O que a gente preconiza, o que a gente propõe? São estratégias e políticas públicas mais integradas que, de fato, comprometam a saúde, a educação, a assistência, o esporte, o lazer, a mobilidade, a segurança pública, os direitos humanos como um todo, são atores, são poderes instituídos fundamentais no enfrentamento à violência. Nós não podemos esperar que somente um setor, seja a segurança pública, seja o espaço jurídico, né, do sistema judicial, resolva essa questão. Essa é uma realidade que demanda, quando crianças e adolescentes estão envolvidas, são vítimas nesse contexto, a gente precisa, de fato, retomar por que é que essa criança chegou a esse limite. Por que uma criança de 9 anos de idade tem sido vítima crescente de uma violência sexual? Então, o estudo mostrou para a gente que a violência sexual, ela vai da pequena infância, da primeira infância, até a adolescência. De 0 a 19 anos, quer dizer, toda a faixa etária de uma criança em desenvolvimento é afetada por uma violência que poderia ser evitada. O homicídio também pode ser evitado. Por que o Brasil, hoje, no atual contexto, ainda conta o número de crianças e adolescentes na sua maioria negros, vítimas de violência letal, violências evitáveis, causas letais evitáveis? Não é possível acreditar que crianças ainda morram por violência, por homicídio, desta maneira, ou por violência sexual na precoce idade. A gente tem dados indicadores, por exemplo, de gravidez na infância. Então, o Unicef faz esse alerta, o Unicef chama a atenção para isso, mas, ao mesmo tempo, recomendações, tanto do ponto de vista do reconhecimento legal. A gente tem uma legislação brasileira que fala da proteção às vítimas e testemunhas, que é a Lei 3.431, mas, ao mesmo tempo, a gente chama a atenção para as ações de prevenção. A escola é um lugar de proteção, a polícia é um agente de proteção, o médico, o enfermeiro, o posto de saúde é um agente de proteção, a família é um ambiente de proteção. Então, o que é que nós, enquanto adultos, estamos fazendo efetivamente para garantir que esses números não cresçam mais? Então, esse é um grande desafio que o Unicef se coloca aliado ao governo brasileiro e aos governos municipais para a gente, de fato, fazer um enfrentamento articulado e intersetorial, diferentes setores, a sociedade civil também, para que a gente, de fato, dê conta de números mais reduzidos, lidar com isso. O Brasil hoje ainda não sabe lidar com políticas de atenção, de prevenção e respostas às violências de crianças e adolescentes. Muitos projetos a gente tem reconhecido em diferentes capitais brasileiras, os projetos que o Unicef empreende as capitais brasileiras acompanham esses números, né, para além do estudo que nós lançamos ontem aqui em Recife. A gente tem uma atuação em grandes capitais. E exatamente nessa perspectiva de fazer esse enfrentamento à violência. E a gente observa que tem projetos interessantíssimos com jovens, com os adolescentes, mas, contudo, a gente precisa, de fato, de uma estratégia mais orgânica que faça o enfrentamento tanto do nível municipal, não só municipal, estadual e federal também. Muito bem. Helena Oliveira, parabéns pelo trabalho, chefe do escritório da Unicef aqui no Brasil. Agradeço muito a presença, aos esclarecimentos, às análises.
e a sensibilidade também. Helena, forte abraço para você, uma boa noite. Boa noite, nós é que agradecemos. Uma boa noite.